Adventista do sétimo dia, a nova teologia, está envolvida sim no ecumenismo. Que outra explicação você daria para isso? Que outra explicação? Chamado para sair dela. Quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número dos de Babilônia, e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podereis saber que esse tal não é portador da mensagem de verdade. Não o recebais, não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhe confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. Página 363. Ellen White escreveu este texto 5 anos depois da Conferência Geral de 1888. A mensagem do quarto anjo desce ali a mensagem da justificação pela fé. E essa mensagem está intimamente relacionada com o alto clamor. Só que o quê? Alguns irmãos viram ali que essa mensagem não estava sendo um tanto aceita. E acharam que o quê? A igreja tinha rejeitado a mensagem e que, portanto, deviam convidar os membros para sair fora da igreja, para dar o alto clamor. Negativo, irmãos. Nós tornamos a repetir, a doutrina estava certa, estava correta, a questão não era doutrinal, era comportamental. Era uma questão de atitude, de procedimento, de posicionamento. Tá entendendo? Então o quê? De forma alguma vai falar para os irmãos sair da igreja. Não, a igreja era a igreja de Deus. Então, ela vai dizer que o quê? Você não deve desejar a essas pessoas êxito, porque a igreja estava na doutrina correta. Ela vai falar que o quê? Que não é nem para receber, nem desejar êxito, porque Deus não falou por essas pessoas. Nós temos que entender o contexto para saber aplicar os escritos ali da profetisa de Deus com respeito a essa questão de Babilônia. Mas o mesmo já não se dá hoje. Nova organização. Declarou o Senhor que a história do passado se repetirá. Ao começarmos a obra finalizadora, cada verdade por ele dada para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada coluna que ele ergueu deve ser fortalecida. Não podemos agora descer dos fundamentos que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isto significaria a apostasia da verdade. Sabe o que mais me impressiona? Os mesmos irmãos que pegam este capítulo de Ellen White para dizer que a gente, os adventistas históricos, estão chamando a igreja de Babilônia, não prestam atenção que tanto no começo quanto no final, Ellen White está referindo a que igreja ela está dizendo que não se deve chamar de Babilônia. Olha o que diz o texto aqui, ó. Ela está dizendo que o quê? A história do passado vai se repetir ao começarmos a obra finalizadora. Ela está dizendo que cada verdade dada por Deus para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada coluna que ele ergueu deve ser fortalecida. O que a nova teologia não fez, não está fazendo. Ela está dizendo que o que? Que nós não podemos agora descer dos fundamentos que Deus estabeleceu. A nova teologia desceu desses fundamentos ou não, irmãos? Desceu, nós vimos claramente. Ela vai dizer que nós não podemos agora entrar para qualquer organização nova, porque isto significaria apostasia da verdade. Será que a igreja entrou numa organização nova? Nós já vimos o texto anterior e vamos vê-lo novamente, irmãos. Entrar numa organização nova, sabe o que significa? Apostatar-se da verdade. Jamais a igreja remanescente vai ser Babilônia. Agora, os apóstatas, que a profetisa diz, estes sim, vão se constituir Babilônia. Afinal de contas, só vai existir 2 igrejas na terra, irmãos. O remanescente fiel e Babilônia. Então, eu gostaria muito que meus queridos, sem preconceito, analisasse este assunto, mas em toda a sua abrangência. Não usasse de parcialidade. Não pegasse um texto aqui, um texto ali para justificar a sua não aceitação, o seu não compromisso com a fé dos pioneiros. Porque o que eu vejo hoje, meus irmãos, é pessoas se convencendo dessas verdades aí, mas buscando um pretexto ou outro para justificar a sua omissão. E isso é anticristão. Isso não é nobre. Vamos ser francos. Poxa, se você tem medo de aceitar a verdade, seja franco, irmãos. É verdade, mas eu não quero ter problema com os homens. Seja franco. Agora, poxa vida, ficar confundindo as coisas? Igreja remanescente, nova organização. O inimigo das almas tem buscado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ter lugar entre os adventistas do sétimo dia. E que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que permanecem como pilares de nossa fé e engajar-se num processo de reorganização.
Caso essa reforma tivesse lugar, o que resultaria? Os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, tem concedido à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião teria mudado. Os princípios fundamentais que têm sustentado a obra durante os últimos 50 anos seriam considerados erro. Uma nova organização. N-O-V-A-O-R-G-A-N-I-Z-A-C cedilha A tio O. Uma nova organização seria estabelecida. Livros de uma nova ordem seriam escritos. Um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Os fundadores desse sistema iriam às cidades e realizariam uma maravilhosa obra. O sábado, logicamente, seria considerado levianamente, bem como o Deus que o criou. Nada seria permitido permanecer no caminho do novo movimento. Os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício, mas Deus sendo removido, eles depositariam sua dependência no poder humano, o qual sem Deus é sem valor. O seu fundamento seria edificado sobre areia, e a tempestade e a tormenta levariam de roldão a estrutura. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. A Mensageira disse, no livro Testemunhos Seletos, volume 2, no capítulo que fala a igreja remanescente não é Babilônia, ela disse o quê? Que entrar numa organização nova significaria o quê? Apostasia da verdade. E ela vem agora aqui profetizando na apostasia ômega, que o quê? Que os líderes da igreja iam o quê? Entrar numa nova organização por renunciar às doutrinas que a igreja foi estabelecida no passado. Ou seja, meus queridos, a igreja dos pioneiros foi estabelecida numa plataforma, numa rocha eterna, o Senhor Jesus Cristo. E em 1863 deu um nome a essa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vimos que de 1853 a 1903, os últimos 50 anos, todos os pilares, as colunas, os fundamentos estavam lançados. O nosso povo só tinha que fazer o quê? Edificar. Só que o que aconteceu? De 1931 a 1980, houve uma mudança de fundamento. A igreja mudou de posição, renunciou à fé dos pais. Mas teve uma coisa interessante que aconteceu. Mantiveram o nome Adventista do Sétimo Dia. Sabe o que isso significa? Isso significa que Satanás é inteligente, é sagaz. Ele sabe trabalhar. A Bíblia diz que ele engana todo mundo, se possível até os escolhidos. Sabe o que foi que Satanás fez? Ele mudou o fundamento, a doutrina, mas preservou o nome. Simples, não é verdade? Então hoje, o nosso povo está dizendo, eu sou adventista do sétimo dia. Mas será que é mesmo? Percebe, irmãos, a astúcia de Satanás? Hoje você vê irmãos pastores com zelo, não, a igreja adventista, a minha igreja. Quem é você para falar da minha igreja? Será que essa é a igreja adventista do sétimo dia mesmo, verdadeira, fundada pelos pioneiros? Percebe o engano, irmãos? Por isso que Satanás está enganando boa parte do nosso povo, irmão. Ele mudou a doutrina, mas preservou o nome. Só que o quê? O significado de uma igreja não está na sua placa, não, irmãos. Está na doutrina que ela sustenta. O dragão não vai se irar contra a placa de uma igreja, não. Ele vai se irar contra um povo que sustenta certos pontos de fé. Ele vai se irar contra um povo que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Coisa que essa nova igreja, que ainda preserva o nome de Adventista do Sétimo Dia, não está fazendo mais, porque está pregando que você não pode vencer o pecado e não está mais mantendo o testemunho de Jesus, porque o quê? Está estabelecendo doutrinas contrárias a que a mensageira defendeu. Perceberam então, meus irmãos, a astúcia de Satanás? Então, irmão, você quer ser um adventista do sétimo dia genuíno, verdadeiro? Então preserve o adventismo histórico, porque caso contrário, você vai se enquadrar na sinagoga de Satanás. Ou seja, está lá na igreja de Filadélfia, os que se dizem judeus, mas o quê? Não são. Ellen White tem uma visão, no seu primeiro sonho, ela viu os adventistas nominais se prostrando diante dos adventistas genuínos e reconhecendo que eles tinham a verdade, apesar de eles o terem perseguido. Está lá, no primeiro sonho, na primeira visão da Sr. White, com respeito à jornada da igreja de Deus na terra.
Quer você ser um adventista do sétimo dia genuíno? Posicione-se na crença dos pioneiros. Seja um adventista histórico. Preserve as verdades da igreja remanescente. E assim sendo, você pode ter a tranquila certeza de que Deus é com você. Amém? Poderia a organização ASD, Adventista do Sétimo Dia, tornar-se Babilônia? O mundo não deve ser introduzido na igreja e com ela casar-se formando um laço de união. Por esse meio torna-se a igreja verdadeiramente corrupta e, como foi declarado em Apocalipse, covil de toda ave imunda e aborrecível. Pela associação com o mundo tornar-se-ão nossas instituições sem conteúdo, indignos de confiança, porque a esses elementos mundanos introduzidos e colocados em posições de responsabilidades são vistos como professores que devem ser respeitados em sua posição de educar, dirigir e oficiar, quando é certo serem manejados pelo espírito e poder das trevas. Testemunhos para Ministros, página 265. Poderia então a igreja adventista do sétimo dia tornar-se Babilônia? Está aqui, ó. A profetisa está dizendo, meus irmãos, o laço de união com o mundo, o envolvimento com as igrejas caídas, o desprezo das verdades por Deus dada através dos agentes designados por Ele no passado, levaria, meus irmãos, a igreja, uma parcela, não vamos dizer toda a igreja, né? Vamos devagar. Levaria uma grande parcela da igreja o quê? A constituir-se Babilônia. E aqui está dizendo, meus irmãos, que o quê? Os homens que estariam à frente da obra seriam respeitados, os professores, mas o que acontece? Eles estariam promovendo o quê? Uma obra de engano. Então não vem pra cá com conversa comigo que a igreja adventista sétimo dia nunca vai ser Babilônia. Negativo. Você tem que entender que igreja é essa que não vai ser Babilônia. A igreja remanescente. A igreja dos primeiros 50 anos do movimento adventista sétimo dia. Porque a outra igreja, a nova organização, a organização nova que caiu na apostasia, vai constituir Babilônia sim. Não faça da profetisa uma mentirosa. Não faça da profetisa uma falsa, porque é ela que está dizendo. Era condicional. Ela não disse que o quê? Independente de qualquer coisa acontecer. Ela disse que o quê? Se. E infelizmente o se aconteceu. A igreja formou um laço de união com o mundo. E está aí, ó, na condição que está. Os pastores não têm poder na pregação. A terceira mensagem, ao invés de converter, faz é entreter. E a situação está aí. Um bando de mornos. Por quê? A igreja perdeu o poder de Deus. Uniu-se com o mundo. Doutrinas adventistas pioneiris negociadas. O antitrinitarianismo dos pioneiros, em busca de identidade, página 16, 113, 157. A natureza pós-queda de Jesus Cristo, em busca de identidade, página 159. O semi-arianismo, isto é, a crença de que Cristo foi gerado por Deus, o Pai, no céu, em busca de identidade, 158 e 159. A expiação por completar no santuário celestial, o abalo adventismo, página 98. Mudança de slogan, eu vou explicar depois a mudança de slogan. O batismo trinitário, nisto cremos, página 44. Introdução de letras trinitárias nos hinários adventistas, bem como a introdução capciosa da trindade nos certificados de batismo, etc. Enfim, aqui estão as doutrinas pioneiras que foram negociadas. Com respeito ao slogan da igreja, você se lembra qual era o slogan da igreja algumas décadas atrás? Não eram 3 anjos? Eram 3 anjos, irmãos. O slogan da igreja. Porque a igreja sempre creu, sempre entendeu que a missão dela é a de proclamar as 3 mensagens angelicais. A primeira mensagem chamando a adoração ao Deus único verdadeiro, ao Deus uno dos pioneiros. A segunda mensagem angelical pregando caiu Babilônia. E a terceira mensagem angelical dando a última advertência contra a falsa adoração. A igreja não está pregando mais estas mensagens hoje, irmãos. A nova igreja adventista não, porque ela está pregando um Deus trino no lugar do Deus uno. Ela não está mais chamando as igrejas caídas de Babilônia porque ela está unida com elas. Não produz mais folhetos, meus irmãos. Os folhetos que a igreja produz hoje é os folhetos que as igrejas evangélicas produzem. Deus é amor, Jesus é amor. Não fala do sábado, não fala de Babilônia, não fala do santuário, não fala da imortalidade. Enfim, acabou a mensagem. E também não está mais o quê? Chamando o povo a desviar-se de uma falsa adoração, porque a própria igreja está ensinando os membros dentro do templo a adorar um Deus falso. Pronto, não está mais pregando. Então veja bem, mudou, era os 3 anjos, mas o que entrou depois em sequência? Veio 3 pombas.
Por quê? Queriam introduzir a Trindade. Puseram 3 pombinhas. Depois das 3 pombinhas, sabe o que veio? Agora uma Bíblia aberta, com uma chama em volta, representando o Espírito Santo, e com a cruz no meio. Vocês sabem o que representa a cruz, irmãos? De certa forma, no mundo catolicista, no mundo evangélico. Mais à frente eu vou mostrar. E vocês vão entender. Batismo católico trinitário. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, pela Igreja Católica no segundo século. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, páginas 365, 366 e 82. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século. Enciclopédia da Religião, página 53. Ali você vai ver o consultar, você pode pegar a sua Bíblia e ir naqueles textos e você vai ver que de fato que a igreja primitiva sempre batizava no nome de Jesus. Mas o que foi que aconteceu mesmo? A Igreja Católica, quando introduziu a Trindade, mudou do nome de Jesus para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa igreja também batizava no nome de Jesus, mas depois mudou. No livro Nisto Cremos vai estar lá a declaração. Nós vamos ver logo mais. Mas interessante, alguns têm dito que Ellen White escreveu o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ela também, nós vamos ver, escreveu o batismo no nome de Jesus. O que fazer então? É no nome de Jesus ou é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A mensageira disse, meus queridos, quando algum dos seus escritos estiverem em desacordo com a Bíblia, ela falou para desprezar. Ela sempre exaltou a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. E os seus escritos sempre apoiaram um assim diz o Senhor. Se a igreja primitiva batizava no nome de Jesus, então o batismo correto é no nome de Jesus. O dom de profecia. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro levou ao íntimo do povo convicto o fato de que haviam rejeitado a Cristo por terem sido enganados pelos sacerdotes e príncipes, e que se eles continuassem a buscar conselho desses homens e esperassem que esses líderes reconhecessem a Cristo em vez de ousar fazê-los por si mesmo, jamais o aceitariam. Ellen White, História da Redenção, 246 e 289. Nós temos aqui o dom profético dizendo que o quê? Que o batismo é no nome de Jesus e que o quê? Que o povo for enganado pelos líderes, assim como a igreja hoje está sendo enganada pelos líderes. Mas o que? Foi necessário Pedro dar uma mensagem ali a fim de despertar o povo, a fim de quebrar o encanto, o poder dos líderes sobre eles. E foi o que aconteceu. Mas fica bem ressaltado, o batismo era no nome de Jesus. Mais um texto, Mateus 28, 18 a 20. É possível que em sua forma precisa essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Bíblia de Jerusalém, página 1758, comentário sobre Mateus. Declaração oficial da IASD atual. A igreja primitiva batizava as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28, 19, Nisto Cremos, página 44. Irmãos, o livro Nisto Cremos, Doutrinas Fundamentais dos Adventistas da Nova Organização, da Nova Teologia, da Nova Igreja Adventista do Sétimo Dia, está dizendo que os discípulos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo João vai dizer nas suas epístolas que nenhuma mentira pode vir da verdade. E os líderes da nossa igreja estão dizendo que os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já conferiu na sua Bíblia os textos que eu passei ali? Você vai conferir, meu irmão. E você vai ver que isso é uma mentira. A igreja primitiva jamais batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles batizavam em o nome de Jesus. Você percebe como foi longe demais a nossa liderança? A ponto de corromper as Escrituras Sagradas. Cruel, hein? O dom de profecia. Após a maravilhosa manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro exortou o povo ao arrependimento e ao batismo em nome de Cristo, para a remissão de seus pecados, em imediata ligação com as cenas do grande dia de Deus. O Senhor, através do profeta Joel, prometeu uma manifestação especial de seu Espírito, Joel 2,28,
Essa profecia teve cumprimento parcial no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, mas ela atingirá sua plena realização nas manifestações da graça divina que assistirão o encerramento da obra do Evangelho. Grande Conflito, página 9. Aqui está mais uma vez Ellen White dizendo no livro Grande Conflito que a igreja primitiva batizava no nome de Jesus. Nós gravamos também um DVD, o batismo apostólico. Vimos deixando bem claro, à luz da Bíblia e do dom de profecia, qual é o verdadeiro batismo. E nós deixamos também bem claro que uma condição para receber a chuva serôdia, assim como os apóstolos para receber a chuva temporã, era o quê? Efetuarem um batismo verdadeiro. Então eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Se você quer receber a chuva serôdia e fazer parte do alto clamor na finalização da obra de Deus, conforme o cumprimento de Joel 2:28, você precisa sofrer o verdadeiro batismo. Se você foi batizado já no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, precisa sofrer o rebatismo em nome de Jesus. No nosso DVD, o batismo apostólico, a gente deixa bem claro esta questão. Por quê, meus irmãos? Deus não é Deus de contradição. A condição para os apóstolos receberem o batismo da chuva temporã era o quê? O batismo verdadeiro, tanto na forma quanto na fórmula. E agora, por ocasião do derramamento da chuva serôdia, não será diferente também. Está aqui a profetisa confirmando que o batismo é no nome de Jesus Cristo. Apóstatas dirigindo a Yazd. Naquela noite sonhei que estava em Battle Creek, olhando para fora da janelinha da porta. Então vi um grupo que marchava rumo à casa de 2 em 2. Eles pareciam inflexíveis e determinados. Eu os conhecia bem e voltei-me para abrir a porta da sala de visitas para recebê-los. Mas pensei em olhar novamente. A cena mudara. O grupo agora parecia uma procissão católica. Um trazia em sua mão uma cruz, o outro uma cana. Quando se aproximaram, aquele que carregava a cruz fez um círculo ao redor da casa, dizendo 3 vezes: esta casa está interditada, os bens devem ser confiscados. Eles falaram contra a nossa santa ordem. O terror veio sobre mim e corri sobre a casa, saindo pela porta dos fundos, achando-me em seguida no meio do grupo, entre alguns que eu conhecia muito bem, mas não ousei dizer-lhes uma só palavra por medo de ser traída. Testemunhos para a Igreja, página 577. Olha a visão que a mensageira do Senhor teve. Ela diz o quê? Que viu um grupo de homens se dirigindo em direção a ela. E ela foi lá abrir a porta para receber, porque era conhecidos delas, eram os irmãos de fé dela. Mas, de repente, ela achou por melhor olhar novamente pela janelinha. E quando ela olhou, o que aconteceu? A cena mudara, irmãos. Ela viu uma procissão católica. Os homens traziam a cruz e uma vara na mão. Então ela diz ali que eles, com essa vara, fizeram um círculo ao redor ali da casa e confiscaram os bens. Irmãos, o que isso significa? Será que isso aconteceu com a nossa igreja? Será que os bens da igreja foram confiscados pelos defensores de uma nova teologia? Será que eles falaram contra a nossa santa ordem? Porque Ellen White fala que livros de uma nova ordem seriam escritos, livros contendo novas doutrinas, como a Trindade, questões em doutrinas, em busca de identidade, enfim, uma série deles. Irmãos, sabe o que a profetisa está dizendo aqui? Que os nossos líderes, que ela viu no princípio, que conhecia, e que foi abrir a porta, mas que depois resolveu voltar de novo e viu que a cena mudar, ia se unir com líderes católicos, com líderes evangélicos. E o que? Confiscar os bens da igreja. E é o que hoje aconteceu. Inclusive o nome, Adventista do Sétimo Dia. Se eles queriam fundar uma nova religião, deixasse o nosso nome. Mas não, até o nome eles confiscaram, eles registraram. Então, veja bem, meus queridos, a questão da cruz. Por que o slogan da igreja mudou hoje? Porque hoje é a cruz. Porque a cruz, meus irmãos, é o slogan central da igreja católica, dos evangélicos aí. Vai perceber as nossas semanas de orações, é as cruzes lá no meio do templo, é cruz no folheto, é cruz por todo lado, irmãos. A cruz representa o falso evangelho dos evangélicos. Não tem nada a ver com o evangelho eterno pregado pelos pioneiros nas 3 mensagens angelicais. E a cana representa o que? A autoridade, o poder que ia tomar posse das coisas de Deus. Então, meus queridos, a profecia se cumpriu. E ela disse o quê? Que ficou em silêncio, por quê? Com medo de ser traída. Mas a liderança traiu ou não a Cristo? Mais adiante, vou mostrar um texto que vai confirmar isso aí. Mas
Vamos ler mais alguma coisa aqui. A doutrina central do romanismo e do adventismo atual. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre eles estão baseados todos os outros ensinamentos da Igreja. Catecismo Católico de hoje, página 100. Qual que é o mistério central da fé católica? A doutrina da Trindade, que hoje é a doutrina central da Igreja Adventista do Sétimo Dia na nova organização. Então veja bem, a profecia de Ellen White, o sonho que ela teve, se cumpriu ou não dentro da organização? Se cumpriu, irmãos. Se cumpriu literalmente. A primeira a sentir o golpe da ira de Deus, traição. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão juntos. Testemunhos Seletos, volume 2, página 65-66. Qual foi a primeira igreja a sentir o golpe da ira de Deus? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela está dizendo o quê? Que os anciãos, no inglês, no original, são os pastores, são os líderes. Eles colocaram a palavra ancião para colocar para o ancião lá embaixo. Apesar que eles não vão escapar não, viu? Se eles continuarem apoiando aí a postagem dos pastores, eles também vão sentir o golpe da ira de Deus. Mas note só, ela está dizendo que o quê? Eles foram os primeiros a sentir o golpe da ira de Deus, porque haviam traído o seu depósito. Fizeram acordo, meus irmãos, mudaram a doutrina, desprezaram a fé dos pais. Esses cães mudos que não querem ladrar, você sabe o que é um cão mudo? Suponha-se que você saia de viagem e quando você volte, a casa está arrombada. Levaram os móveis, levaram os eletrodomésticos, enfim, fizeram uma limpeza na sua casa. Mas você se lembrou que tem ali câmeras de filmagem e você então foi ali pegar as câmeras para ver o que aconteceu, como aconteceu, quem está envolvido nisso. E você então pega a câmera e vai assistir o filme, mas vai assistir na casa do vizinho, porque nem DVD sobrou para você assistir. E quando chega lá você percebe uma coisa, você vê os ladrões arrombando o portão, do portão eles vão até a porta, arrombam a porta, entram dentro da casa, começam a tirar ali as coisas e voltam, tornam a tirar, mas uma coisa te chama a atenção, o cachorro está ali no canto deitado, olhando toda a cena de orelha baixa, com a língua para fora. Você não vai ficar aborrecida com esse cachorro? Você não vai ficar aborrecido com esse cachorro, meu irmão? No meu caso, chutaria para fora. Cachorro que não late. Aqui está dizendo, meus queridos, que o quê? Os homens entraram dentro da casa de Deus, confiscaram seus bens, mudaram a doutrina, e os homens que deveriam ali como cães latir, ficaram mudos. Sabe de uma coisa, gente? A semelhança daquela mulher que chutaria o cão para fora. Nós temos que chutar esses cães mudos da nossa vida, do nosso coração, irmãos. Porque se nós dependemos deles, vamos continuar sendo roubados. E no fim, vamos até o quê? Cair na perdição eterna, porque não latiram no momento de urgência, no momento de necessidade. Cães mudos que não querem ladrar, aqui está dizendo, são aqueles que vão sentir a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens, mulheres, todos vão perecer. Ou seja, pai, mãe, filho, filha, todo mundo, irmão, não vai sobrar ninguém. Por quê? Traíram o depósito, amaram mais o luxo deste mundo, que na verdade é um lixo, do que a verdade. Pensaram mais no cargo, na posição, no título. Enfim, meus queridos, pensaram mais na popularidade, na fama. Pensaram mais na imagem, na reputação pessoal, do que o quê? Na verdade de Deus, nas ovelhas de Deus. Vão tombar todos, meus queridos. Porque os homens e as mulheres de Deus, meus queridos, não vão levar em conta a si, mas o que? Vão exaltar a palavra da verdade. Viu? A palavra da verdade, meus queridos. É sério que a gente está falando. Não continuar com os que se apostatam da fé. Outro anjo descerá do céu. Este anjo representa o alto clamor, o qual procederá dos que estão se preparando para clamar poderosamente com forte voz. Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18:1 e 2. Sou instruído a dizer para o nosso povo, univos, mas não devemos unir-nos com os que se apostatam da fé, dando atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, não dando atenção aos que se afastam da verdade. Manuscrito 31, 1906, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 412. O que está aqui, irmãos?
está o outro anjo descendo do céu, representando o povo que está aceitando a mensagem de Wagner e Jones, que estão recebendo a justiça de Cristo, que estão se esforçando pela graça e o poder do Evangelho para vencer os seus pecados. Aqui está dizendo, meus queridos, que o quê? Esse povo vai clamar contra a Babilônia, contra a falsa adoração, contra as heresias do romanismo. Esse povo aqui, meus queridos, a serva de Deus está dizendo o quê? Que nós não devemos nos unir com aqueles que estão se apostatando da fé. Ela está dizendo, meus queridos, que nós não devemos dar atenção às pessoas que estão se afastando da verdade. Então veja bem, meu querido, não dê atenção a homens que estão pregando doutrinas que são contrárias às doutrinas dos pioneiros. Chame eles ao arrependimento. Não vai fazer como eles estão fazendo, pensando que é a gente que está na apostasia. Vamos tentar ajudar eles, mas se eles não quiserem compromisso com a verdade, deixe eles. A Bíblia diz assim, ó, ao herege, depois de uma e outra exortação, deixa ele. Herege são os que estão se afastando da verdade bíblica, não os que estão se confirmando nos fundamentos dos pioneiros. Esta é a verdade. Abandono da posição, não do templo. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Eventos finais 1:5-6. Olha o engano aqui, irmãos. O povo está pensando que a igreja de Deus é o templo de argamassa e tijolo. É a estrutura organizacional, é os livros de registro da igreja. Ele está lá esquentando o banco. Está dentro da organização, está com o nome no livro da igreja, está tudo bem, estou na igreja de Deus. É engano, irmãos. Igreja de Deus não é isso. Lembra-se do povo de Israel? Todos os que não creram em Cristo e nos apóstolos, mas que creram nos líderes que crucificaram a Cristo, foram destruídos juntamente com o templo no ano 70, meus irmãos. A igreja de Deus, torna a repetir, se firma na verdade presente, num assim diz o Senhor. Aqui está dizendo, meus irmãos, que uma classe numerosa que professa crer na terceira mensagem angélica, mas que não está sendo santificada por ela. Aqui está dizendo que eles abandonam a igreja, que eles abandonam o templo, a organização. Aqui está dizendo que eles vão abandonar a posição. Que posição? A posição dos pioneiros que a irmã White falou que estava sendo mantida por longos anos. Eles vão abandonar a posição, vão continuar na igreja. O povo está aí na igreja pensando que está salvo. Mas o quê? Tendo abandonado a posição. Engano, irmãos. O engano de Satanás é preservar o povo dentro da igreja mesmo. Mas numa mentira. Porque ele sabe que a igreja de Deus se firma numa posição, num fundamento. O fundamento dos pioneiros. Então, entenda, meu querido, minha irmã, que os que vão se unir com as fileiras dos inimigos, eles não vão abandonar a igreja. Vão continuar na igreja, no templo. Eles vão abandonar a posição. Já abandonaram. Só que se você não tinha conhecimento disso, hoje você está tendo. Você vai preservar a posição antiga ou vai abandonar? Se você preservar a posição antiga, louvado seja Deus. Agora, caso contrário, você já está se colocando contra a terceira mensagem angelical, que prega contra a falsa adoração. Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Eventos finais 1:7-6. O que nós temos aqui é que poucos líderes da obra, meus irmãos, vai se empenhar na última obra. Sabe por quê? Porque a maioria deles entraram na nova teologia. Não sabe o que é a terceira mensagem angelical. Aqui está dizendo que o quê? Que Deus vai usar os leigos. É por isso que o quê? O movimento dos adventistas históricos é um movimento leigo. Todas as pessoas que creem na fé dos pioneiros são adventistas históricos. Os leigos vão finalizar a obra porque eles vão se postar por um assim diz o Senhor ao invés de um assim diz o homem. Infelizmente, somente poucos pastores vão discernir este engano. Então, vão se unir com a grande maioria dos leigos e vão finalizar a obra. Os demais, em sua maioria, o orgulho vai os impedir de aceitar essa verdade, meus irmãos. E, infelizmente, eles não vão dar a mensagem, vão continuar no engano. Pelo contrário, vão combater. Já estão combatendo. Não é verdade? A dupla obra do anticristo nega o Pai e o Filho. Saíram de nós, mas não eram de nós. Nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2, 19-22. Nega a encarnação. Nisto conhecereis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. 1 João 4, 2 e 3. Quem é o anticristo aqui, irmãos? É Alexandre Boté? É Silas Jaquel? É Eduardo Souza? É Daniel Gomes? São todos aqueles que estão defendendo a verdade única, que somente o Pai e o Filho devem ser adorados, e que Jesus veio na natureza humana, que ele se encarnou de fato, e foi tentado como eu e você somos tentados em todos os pontos. Somos nós o anticristo? Ou são aqueles que estão dizendo que a adoração é trina, não somente ao Pai e ao Filho, e aqueles que estão dizendo que o quê? Que Cristo não vem em carne? Tá vendo? Outro dia na igreja do Portão lançaram um folheto, chamaram um teólogo para pregar, advertindo os irmãos para tomarem cuidado comigo, com os demais queridos aqui, que nós somos anticristo. Mas será que somos nós mesmos anticristo? Olha o que a Bíblia está dizendo quem é um anticristo, irmãos. Torno a repetir. Se você na sua igreja no dia de sábado, domingo ou quarta-feira está adorando um Deus trino, você que é o anticristo. Porque a Bíblia fala da adoração unicamente ao Pai e ao Filho. O anticristo nega o Pai e o Filho. E mais, se você não crê que pode vencer o pecado, que Cristo não veio numa carne igual à sua, que tem, embora tentado como você, venceu, e você pode vencer da mesma forma, sinto muito, é você que é o anticristo. Mas a minha intenção não é condenar. A minha intenção é te exortar, tá entendendo? Apelar a que você reconsidere as coisas, tá entendendo? Que você repense suas crenças e que aceite unicamente a verdade. Um povo. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como padrão de todas as doutrinas e base de todas as reformas, as opiniões de homens instruídos, as deduções das ciências, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma dessas coisas e nem todas elas deveriam ser vistas como evidência pró ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, deveríamos exigir um claro, assim diz o Senhor. A grande controvérsia, 5, 8, 7. Deus vai ter na terra um povo, meus irmãos e irmãs, que vai manter a Bíblia unicamente como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Eles não vão aceitar nenhuma coisa que venha de teólogo, de professor, de doutor, de concílios eclesiásticos, de igrejas denominacionais que não tenham base no assim diz o Senhor. E este povo são os adventistas remanescentes. É a igreja remanescente que vai o quê? Se manter na plataforma da verdade eterna. Não vão negociar a doutrina e por causa disso vai sofrer a ira do dragão e vai ser perseguido por ele. Aqui está, meus queridos, a verdade. Nenhuma doutrina ou preceito que não tenha base nas escrituras sagradas, esse povo vai aceitar. Quem é esse povo, irmãos? É o povo da nova organização? Não, é o povo da igreja remanescente, da igreja que foi fundada pelos pioneiros. Faz tu parte deste povo? Eis a questão. Nada a temer a menos. Ao recapitular nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até o nosso estado atual, posso dizer, louvado seja Deus! Quando vejo que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Boletim da Conferência Geral de 1893, página 24, Testemunhos para Ministro, página 31. No mesmo ano que a Mensageira escreveu o capítulo que nós estamos estudando do Testemunhos Seletos, volume 2, as páginas intitulado o tema A Igreja Remanescente Não é Babilônia. O que ela está dizendo aqui? Não temos nada que temer, irmãos, quanto ao futuro, a menos que esqueçamos, desprezemos, joguemos para trás os ensinos que Deus nos ministrou no passado, a maneira como Ele nos guiou. Será que a igreja atual, irmãos, esqueceu esses ensinos? Você já está em condição de responder que sim, esqueceu. Esqueceu sim, meus irmãos, esses ensinos. Tem motivo para temer ou não? Obviamente, porque lançou por terra, voltaram as costas à fé dos pioneiros. No mesmo ano
em que ela disse que o que aquela igreja firmada sobre as doutrinas, os pilares do adventismo, a igreja remanescente jamais deve ser chamada de Babilônia. Então, meus queridos, se você não está nos ensinos dos pioneiros, você tem o que temer. Tá entendendo? E muito. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância e hoje te chama ao arrependimento. Te chama a se unir à sua verdadeira igreja. Então, você não terá o que temer quanto